Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, um capítulo pequeno, mas cheio de instruções práticas vindas do apóstolo inspirado. O verso 1, a recomendação de Paulo é que oremos intercessoriamente por todas as pessoas. A oração intercessória pode até ser um tanto misteriosa, mas a Bíblia nos recomenda praticá-la, porque de certa forma é como se estivéssemos autorizando Deus a agir na vida de outras pessoas que talvez não estejam tão preocupadas assim com a salvação, com a sua vida espiritual, e assim nós estamos permitindo que Deus atue nos bastidores em favor da salvação delas. Pratique sempre a oração intercessória, nunca deixe de orar por pessoas que você ama, e inclusive, como diz aqui o apóstolo Paulo no verso 2, orar por nossos governantes, para que possamos ter tempos de paz e liberdade. A ideia é que nós oremos por nossos governantes, o presidente, os governadores, os deputados, os homens de leis, para que possamos ter mais tempo de liberdade religiosa a fim de pregar o Evangelho. Piedade e dignidade devem andar de mãos dadas, diz ainda o verso 2. No verso 3, lemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É importante conhecer esse verso, porque aqui nós vemos qual é realmente o desejo, a vontade de Deus. Infelizmente, nem todas as pessoas vão viver de acordo com essa vontade divina, mas Deus gostaria que todos fossem salvos, que todos chegassem ao conhecimento da sua verdade. Cada vez que pregamos, damos um estudo bíblico, entregamos um livro, estamos cumprindo assim o desejo de Deus. Verso 5, há um só Deus, um só mediador entre ele e os seres humanos, Jesus. E Jesus aqui é chamado de homem, mostrando sua eterna identificação conosco. Só Jesus pode ser a ponte entre o céu e a terra, pois só Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Verso 6. Jesus é o único mediador, pois foi Ele, o único ser que sem pecado morreu pelos pecadores. Não há outro no universo que reúna essas características, essas prerrogativas de ser assim, essa ponte, esse mediador, aquele que faz a intercessão. Verso 7. Existe a verdadeira fé e a contrafação. Estude a Bíblia para saber a diferença entre elas. O verso 8 nos faz lembrar até de uma musiquinha que cantamos para as crianças, com as crianças, né? Cuidado, mãozinha é o que pega. Aqui nós temos o incentivo, a admoestação de Paulo para que tenhamos mãos puras. Primeiro vem a confissão, o verso 8 também nos ensina isso. Primeiro vem a confissão, do contrário, não poderemos orar com a mente e o coração e as mãos puros. Devemos orar em todo lugar, manter comunhão ininterrupta com o céu. Se houver algum lugar onde não possamos orar a Deus, não deveremos estar nesse local. Dos versos 8 ao 15, aqui encontramos, quem sabe, alguma polêmica. As pessoas talvez não entendam o contexto direto, local, geográfico, histórico desses textos, e assim trazem alguma confusão. Mas aqui vemos que as mulheres desempenhavam papéis importantes na Igreja Apostólica, atuando como profetisas e líderes das igrejas nas casas. Paulo não estava realmente proibindo a liderança feminina, a atuação feminina na igreja. Precisamos entender realmente o contexto desse texto. Verso 9, aqui Paulo apresenta as características da roupa cristã. Deve ser modesta, decente, discreta, sem adornos desnecessários. Naqueles tempos, havia um penteado que incluía trançar o cabelo com ouro e outros adornos. A esse tipo de penteado que Paulo se refere aqui no verso 9. E o princípio que fica para nós, aqui no século XXI, é que investir em roupas caras, enquanto o nu precisa ser vestido, isso realmente é uma indecência. Verso 10, as boas obras devem ser nossa prioridade, não as futilidades. Versos 11 e 12, também aqui encontramos uma polêmica, né? Porque as pessoas não entendem realmente o que significa essa submissão, esse silêncio que Paulo recomenda às mulheres. O fato é que depois do pecado, a autoridade masculina foi destacada, sem, contudo, anular o papel importantíssimo da mulher. Ao interpretar passagens como esta, é necessário levar em consideração o contexto histórico e cultural, tanto da época quanto da atualidade. Verso 13, Paulo menciona novamente Adão e Eva como personagens históricos, ou seja, ele era criacionista. Verso 14, o passo seguinte à aceitação do engano é a transgressão. E o verso 15 nos ensina que homens e mulheres serão salvos se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. O bom senso deve temperar todas as nossas atitudes.
Não basta conhecer a verdade, diz o verso 15 ainda, temos que permanecer na verdade. Assim como não basta casarmos, temos que permanecer casados. E finalmente, Paulo conclui o capítulo enfatizando a importância do papel intransferível da mãe. A obra de uma mãe piedosa permanecerá para sempre, já que é principalmente ela quem molda o caráter de uma criança. Deus nos ajude a entender realmente esse capítulo, a entender que é importante a mútua submissão de uns para com os outros, termos aí um espírito brando, manso, um caráter puro de santidade, e que com certeza Deus, quando está presente em nossa vida, vai nos ajudar a entender realmente o que significam as relações entre homens e mulheres, entre liderados e líderes, enfim, vai nos dar o bom senso para agir corretamente e também nos ensinar a viver piedosamente uma vida simples, decente, sem ostentações. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na presença de Jesus, orando todo o tempo pelos outros e por si mesmo. Um grande abraço para você.